Continuando aqui, mais uma aulinha sobre termoquímica. Hoje vamos ver mais uma influência no ΔH. Essa é a mais complicada, sem dúvida nenhuma, que é a influência da temperatura. E ela não é uma análise muito qualitativa, ela tem que ser muito quantitativa. Ela é dada pela famosa, linda, maravilhosa, delícia, que eu odeio, Lei de Kirchhoff. A Lei de Kirchhoff, cara, ela tem uma certa complexidade de entender no começo, mas depois você pega. Não peguei até hoje, mas ainda assim, enfim. É o seguinte, ó. Quando você vai analisar a influência que a temperatura tem relativa a uma reação, você tem que fazer isso da seguinte maneira, ó. Vamos supor que eu tenho uma dada quantidade de reagentes. Tem aqui os reagentes de uma reação, e esses reagentes, obviamente, vão dar produtos. Então aqui vão estar os produtos da reação. Beleza, isso vai acontecer a uma temperatura qualquer, chamada de T0. E essa reação vai ter um ΔH qualquer, ΔH 0, por exemplo. Não, vou trocar para 1, vai. T1, ΔH1. A pergunta que a Lei de Kirchhoff quer responder é a seguinte: se eu colocar essa reação em uma outra temperatura, o quanto e como isso vai influenciar na variação de entalpia da reação? Bom, é da seguinte maneira. Para você poder aumentar a temperatura de qualquer corpo com massa, você obrigatoriamente tem que fornecer calor para ele, ou seja, energia. Você tem que fazer o trânsito de energia para esse reagente, para qualquer corpo com massa. Então, no caso, para você conseguir transferir a temperatura, aumentar a temperatura de um corpo, tem que fornecer calor. Então, o que vai acontecer? Eu vou fornecer uma quantidade de calor Q para esse reagente, certo? Beleza, fornecer aqui uma quantidade de calor Q para esse reagente. E aí eu deixo a reação acontecer numa temperatura T2. Vai formar os mesmos produtos, né? Porque não faz sentido se aumentar a temperatura e ter outro produto. Mentira, até faz, mas depende da reação. Isso vai acontecer numa temperatura T2. E isso vai ter um ΔH2. Certo? Aí beleza, aconteceu aqui a reação bonitinha e tal. E aí o que acontece? Bom, para eu poder analisar de uma maneira interessante a reação, eu tenho que ter a seguinte lógica. Como é que eu vou conseguir fechar esse ciclo? Como é que eu vou conseguir de fato analisar? Uma das coisas que a gente pode fazer é a seguinte: usar o princípio da conservação do calor. Ou seja, o somatório num sistema isolado, vamos chamar adiabático, eu tenho que o somatório dos calores no começo, de todo o calor, das energias internas, temperaturas, etc., que estão num sistema isolado, antes tem que ser igual ao somatório depois. Então, se eu isolo esse sistema aqui, coloco num recipiente adiabático, por exemplo, pensa comigo. Se eu forneço Q1 no começo, deixo a reação acontecer. A reação acontecendo, ela vai liberar ou absorver um ΔH2. Certo? E beleza. Só que para eu voltar para o estado inicial, para eu conseguir analisar direitinho a reação, eu vou ter que fornecer um calor Q2 para resfriar de volta, ou esquentar de volta, para a temperatura T1. Ah, então Q1 é igual a Q2? Não, não é. Você vai ver daqui a pouquinho que não é. E o que acontece? Bom, pensa comigo. Para eu poder fechar o ciclo, eu não posso, por exemplo, deixar a reação acontecer de reagente a produto. Não, porque o produto já formou já. O produto já foi formado. Eu forneci Q2 para voltar à temperatura T1. Logo, eu faço no processo inverso. Eu vou ter aqui, ó, menos ΔH1, que nem a gente viu na última aula. Né? No sentido inverso, você troca o sinal. E a soma desses calores tem que dar zero, porque eu voltei para a mesma situação inicial. Voltei para T1, ΔH1, etc. Voltei para tudo inicial. Então, a somatória dos calores antes tem que ser igual à somatória dos calores depois. Então, eu vou ter o quê? Eu vou ter que Q1, lembrando, ΔH é energia, Q é energia, então eu posso somar ali tranquilamente. Então, eu vou ter que Q1, não, deixa eu trocar, tá? O azul tá meio chato hoje, eu quero um laranjinho. Eu tenho que Q1 mais ΔH2 mais Q2 menos ΔH1 precisa ser zero pela conservação da energia. É daqui que a gente vai tirar a Lei de Kirchhoff. Tranquilo? Tudo bem, de onde é que a gente vem agora? Ora, o que é calor? Primeiro de tudo, vamos analisar o seguinte, ó. O que você quer achar? O ΔH2, certo? É o que você quer achar. Você quer achar qual vai ser a nova variação de entalpia da reação, dado que você modificou as paradinhas ali. Então você isola isso aqui direto já. Então você vai ter o quê? Você vai ter ΔH2 sendo igual a ΔH1
menos a soma dos calores envolvidos no sistema. Beleza? Tá bom. Entalpias é da reação, então não tem muito o que fazer aqui não. Agora os calores a gente pode brincar um pouquinho. O que é calor? Calor é a massa do objeto que está aquecendo vezes o calor sensível. Ai, não consigo mais. Me machuquei aqui. A massa vezes o calor sensível vezes a variação de temperatura, que eu vou pôr aqui ΔT. Mentira, eu vou pôr ΔT porque eu coloquei T1 e T2 ali, né? Então, ΔTzão. Sem piadinhas escrotas. Beleza, só que tem uma coisa. Na química não faz muito sentido você colocar tipo, em uma função da massa, porque o que faz sentido realmente para as reações é você colocar em número de mols. Então daqui vai surgir uma outra grandeza que é muito importante para a química, para a termoquímica e para a termodinâmica principalmente. Aliás, para a termoquímica mais, na verdade. Que é a capacidade calorífica molar. De onde ela vem? Bom, como eu disse, trabalhar com massa não faz muito sentido na química. Tem que ser com número de mols, principalmente. Então o que a gente faz? Faz a famosa gambiarrinha. Massa é número de mols vezes a massa molar do reagente. Troca aqui. Tu vai ter então que o calor vai ser N, Mzão, Czinho, ΔT. Junta esse MC aqui. Tadá! Aqui está o calor, a capacidade calorífica molar média. Beleza, o que eu tenho que falar? Umas coisinhas sobre isso aqui, ó. Qual que é a unidade desse negócio aqui, ó? É porque essa coisinha aqui eu tive dificuldade de entender no começo. A unidade disso daqui é Joule por Kelvin mol. Vou trocar a ordem para não ficar quilomol, né? Joule por mol Kelvin. Qual que é o sentido disso? É o seguinte, é a energia... Aliás, desculpa. A energia que eu tenho que fornecer para variar em 1 Kelvin, 1 mol desse composto. De novo, eu preciso fornecer 1 joule de energia para 1 mol de sistema para ele variar 1 Kelvin, a sua temperatura. Certo? Exatamente por isso que eu vou... quantos mols tem que variar, tem que fornecer para variar em 1 mol, em 1 Kelvin, 1 mol do composto. Agora, você já imagina que isso aqui seja um número bem pequenininho, geralmente. E de fato ele geralmente é pequeno. Beleza? Voltando aqui. Então, nossa nova definição de calor, que é NCP. Esse P a gente coloca geralmente para indicar que a pressão é constante. Tá? A pressão varia um pouco, ΔH, mas... aliás, não é o ΔH, desculpa, a entropia. A pressão pode sim variar a entropia. Então, a gente geralmente coloca a pressão constante. ΔT. Tá, o que teve de útil a gente fazer isso aqui? Bom, é que geralmente as questões, principalmente do IME, também, mas do IME principalmente, vão te dar em CP e não em calor sensível, por exemplo. Então, beleza, voltando para a nossa equaçãozinha, a gente vai ter aqui, ó, ΔH2 sendo igual a ΔH1 menos, vamos lá, calor 1. O calor 1 vai ser o quê? O número de mols que tem no reagente, vezes o CP dos reagentes, vezes a variação de temperatura. Ou seja, você vai ter aqui, ó, NR, N dos reagentes, vezes CPR, ou seja, capacidade calorífica molar média, a pressão constante dos reagentes, vezes a variação de temperatura, que é T2 menos T1. Mais Q2. Q2, no caso, vai ser N dos produtos, vezes CP dos produtos, a pressão constante, vezes a variação de temperatura, que agora, no caso, vai ser T1 menos T2. Por fim, ó, se você passar, se tu distribui aqui, se tu distribui o negativo, inverte a ordem aqui nos termos, no T1 e T2, você vai ter, por fim, que ΔH... Deixa eu trocar a cor para ter mais impacto. ΔH2 igual a ΔH1 menos, cuidado agora, ΔNC... caralho. ΔNCP não vou fazer isso não. T2 menos T1. Eis, pois... Caralho, puta que pariu, não sei desenhar direito. Eis, pois, a equaçãozinha da lei da Kirchhoff. Vou lá. Tá bom, o que tem que saber relativo a essa lei?
Primeiro de tudo, cara, eu fiz isso pra caramba, não faz isso. Não confunde o ΔN. Não é ΔN, não é ΔCP, é ΔNCP. O que isso quer dizer? É a variação do produto NCP, ou seja, é NP vezes CP, né? Ou seja, número de mols do produto vezes a capacidade calorífica molar dos produtos, menos NRCPR. Isso multiplicado pela variação de temperatura. Beleza, não esquece isso. Todo mundo esquece. Tá, para ilustrar isso aqui um pouquinho, eu vou pegar uma questão bem tranquila, sem excesso de oxigênio, sem essas coisas do capiroto. Vou pegar uma bem tranquilinha que eu mesmo fiz. Que é assim, ó. Para dar uma ilustrada. Eu tenho a seguinte reação acontecendo. Eu vou ter metano sofrendo combustão. Nunca mais eu erro aquele balanceamento. Meu orgulho se fiou naquele dia. Nunca mais fui mesmo depois daquele dia. Tá, metano mais oxigênio, gás oxigênio, gerando CO2 mais água. A equaçãozinha mais bitolada da história. Aqui a gente põe os coeficientes certos dessa vez, Felipe, por favor. Isso, muito bem, moleque. Agora vai. T23. 2, tá, aqui é 2, 2, ok, 2. Beleza? Tudo bem. Agora eu te digo o seguinte. Como é que isso vai funcionar? Eu tenho aqui uma massa de metano de 64 gramas. E uma massa de oxigênio de também 64 gramas. Certo? Beleza, eu faço essa reação aqui numa temperatura T igual a 50 graus Celsius. Exemplo. Não, vai, 25 graus Celsius. 25 graus Celsius. Tranquilo? Beleza. Dado que a capacidade calorífica molar do metano eu vou chamar de Azinho, do oxigênio vou chamar de Bzinho, do CO2 Czinho e da água Dzinho, eu quero que você calcule. Deixa eu só ver uma coisinha aqui. Tá de boa. Qual é, sabendo que a variação de entalpia da primeira reação nessas condições ΔH é menos Qzinho, calcule qual vai ser a nova variação de entalpia dessa reação na temperatura de TF 75 graus Celsius. Tá, só ver se esqueci nenhum dado. Tá, número de mols, beleza. Dado de temperatura, beleza. Capacidade calórica molar média, beleza. Massas, ok, beleza. Tudo certo. Pausa aí e tenta resolver. Se eu esquecer algum dado, me desculpa, não me mate. Tá bom. Como é que a gente resolve isso aqui? Só dar uma apagadinha aqui. Tô mó triste, cara. Ninguém viu a mensagem subliminar que eu deixei no vídeo. Faz parte. Ai. Relaxa, tá, galera? É uma zoeira. É uma zoeira. Enfim. Beleza. Como é que a gente faz? Tá, eu tenho aqui, de novo, vou montar a reaçãozinha aqui. 2O2 gerando CO2 mais duas águas, dando menos Q de ΔH. Uma temperatura T igual a 25 graus Celsius. Quero aumentar para 75 graus Celsius. Quero saber a nova variação de entalpia. Tá, eu tenho CP, tenho tudo. Beleza, como é que se resolve? Aplicação direta da lei de Kirchhoff. Só com um detalhe. Você não pode trabalhar com massa. Você vai ter que trabalhar com número de mols. Ou seja, olha, você tem 64 gramas de metano e 64 gramas de oxigênio. 64 gramas é a massa do metano, ou seja, você divide pela massa molar, você vai ter o número de mols. Então é 64 gramas por 16, que é a massa molar do metano, 4 mols. Tu pega a do oxigênio, você vai ter o quê? 64 gramas por 32 gramas. Tá. Eu coloquei excesso de metano, que droga. Tá, ignora o excesso de metano, beleza? Vamos ignorar o excesso de metano, não faz sentido. Ignora o excesso de metano. Você vai ter 2 mols de gás oxigênio. Beleza? E ignorando o excesso de metano, fingindo que é 1 mol. Eu tô com preguiça de calcular o excesso, tá? Desculpa aí. Outro dia a gente faz com excesso. Bom, dando 1 mol aí de metano, 2 mols de oxigênio. Aplicação direta da lei de Kirchhoff.
você vai ter aqui no caso delta H2 igual a delta H1 mais delta NCP T2 menos T1. T2 é 75, então você joga aqui 75, aqui 25, delta T50. Delta H1 é menos Q. Então até agora a gente tem delta H2 é menos Q mais delta NCP vezes 50. Até agora temos isso aqui. Beleza, como é que tu faz agora? Bom, é o delta NCP, então é reagente menos produto. Então o que você faz? Primeiro, contrário, desculpa, produto menos reagente. Então no caso você vai fazer o quê? Ora, pega o NCP de cada um. Então no caso você vai ter o NCP da água, que é 2, que é o número de mols, vezes a capacidade calórica dela, que eu esqueci quais são as letrinhas que eu atribuí. Acho que é DCBA, se eu não estou enganado, né? Tá, então é 2 vezes D, parênteses aqui, né, por causa da temperatura. 2D mais Czinho, 1Czinho, menos 2Bzinho, menos A. Tranquilo? Suave? Na nave? Beleza. Isso daqui é o delta NCP vezes 50. E aqui põe o menos Q. Tará, você tem aqui a nova variação de entalpia. E com excesso de metano que tu colocou, faz o calor. Você tem que colocar um novo calor específico no caso, porque essa energia que você forneceu, você vai ter fornecido uma energia para aquecer o excesso de metano. Então cuidado com isso, tá? Vamos supor que você coloca uma energia E nesse sistema. Parte dessa energia E vai ser isso daqui, óbvio. Então você vai ter o novo ΔH2. Aliás, você vai ter essa energia ΔH2. Só que parte da energia que vai ter, o sistema vai absorver ou liberar, vai estar relativa, vai ter que colocar em conta o aquecimento que você forneceu ao excesso de metano. Ou seja, você faz um Q igual a MC ΔT ali e tira. Tranquilo? Cara, por enquanto eu acho que é isso, não é muita necessidade de aprofundar tanto assim. Por enquanto é isso, eu acho que é suficiente. Depois, se vocês quiserem, a gente pode ver uma questão com excesso nível capiroto, que é uma do IME lá que é o demônio em pessoa. E é isso, galera. Eu tenho que aprender a fazer ela concisa. Puta que pariu, são 17 minutos e meio. Faz parte. Falou, galera. É nóis. Falou, abraço e tchau.